Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes e eu não estou sem camisa. É importante que se diga isso porque a camisa tem a cor da minha pele, ou algo muito parecido. Estou de bege e aqui ao meu lado, fardado. O quê? Com a camisa Que do Tom Brady? Eu fiz isso? pra usar. Se não usar, vai só Não é traça com o B possível. dentro Aí, do ó. É guarda-roupa. assim que funciona, rapaz. Tá Joveci Júnior. Só Júnior? Só Joveci? Como você achar Fique à melhor. vontade. Estou aqui, o meu amigo Matheus e o nosso convidado que você não sabe quem é. Surpresa. Mentira, você é inteligente, você olhou na thumb. Não, por favor, você sabe quem tá aqui. Estamos aqui para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. E antes da produção... A produção tá com o dedo ali engatilhado para chamar a vinheta, mas eu não vou deixar agora, porque você precisa se inscrever no nosso canal. Arrocha, macho. Se inscreva no Faz nosso a fé. canal, compartilha no grupo da família, no grupo da faculdade. Cria um grupo, envia, sai do grupo, mas envia, compartilha. Às vezes a pessoa precisa, olha, o evangelho vai chegar, a palavra vai chegar, Jesus vai chegar através do seu compartilhar. Não precisa de muita coisa não, tem só uma setinha aí e você pode participar da conversão de alguém. Talvez, é o seu momento. Então, Jogue as redes. vocês vão pegar no meio do episódio. Mas, sem mais delongas, produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Aleatório. Um grupo aleatório. Voltamos. Estamos de volta. Toda vez que a gente volta, eu quero dizer, estamos ao vivo, mas não é ao vivo. Aí toda vez eu tenho que ficar na minha cabeça. Matheus Fernandes, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco, Frei Silvio. Salva de palmas! Que é isso, hein? Bem-vindo Muito obrigado. ao Dom Pod, Bem-vindo, Frei esse Silvio. grande e maravilhoso estúdio. Não, mas eu gostei muito disso de vocês, é excelente. Olha aí, tá Muito vendo? bem, muito A bem. gente faz com muito carinho, né? Aí as pessoas... Não, mas é verdade. Sim, sim. Olá, como vocês estão? Uma alegria estar aqui, partilhando com o nosso amigo Matheus e o Joverci. Olha só. O que vocês pensam que ele Pra quem não sabe, tem o nome do Joverci escrito aqui, pô. Frei. Não tem. Joverci Júnior. Uma alegria, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? De estarmos aqui partilhando um pouquinho da nossa história. Que legal, a gente descobriu que o Frei tava passando por aqui perto, aí resolveu aí fazer os Exatamente. esquemas. Um abriu a porta, o outro colocou ele pra dentro. Exatamente. Não basta, Sequestramos o Frei no meio do Nordeste aqui pra trazer ele pro Dom Pod. Ele que é alagoano, Sou alagoano, de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Centro do estado alagoano. Olha só, 10 anos de sacerdócio aí. 10 anos de padre, 19 anos de vida institucional, né? Dentro dos freis carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Muito bacana. Eu tenho muita curiosidade pra saber. Então bora, vamos lá que eu vou dos responder as carmelitas e Vou tal. responder. Se eu souber, Ah, com certeza saberá. A gente Mas- fala porque a gente é meio tesoura, né? Meio fofoqueiro. sim, Então, aqui a é. gente fala da vida do povo. A gente É um fala da fuxico vida. convertido. Fuxiqueiro. É um fuxico convertido, Tá ali certo. sucinto, um fuxico piedoso. Sim. Se é que muito você bem. pode Não, se assistir. for para edificar os irmãos, vamos fuxicar. Tá vendo? Exato, a estratégia, o importante é o resultado, né? Exato. Mas aí, como é que começa a sua história com Deus? Como é que o Frei chegou aí nessa vocação? Como foi a primeira experiência com Deus? Então aí tem na que vida? falar um pouquinho. Se falar minha história com Deus, eu tenho que ir pro berço, né? Então eu nasci em 1978. Não parece, mas eu nasci. Caramba, dia realmente desse. não parece. 14 de dezembro de 78. Então esse ano, em dezembro, eu faço 45. E a minha infância se passa inteiramente, né, em Palmeira dos Índios, Alagoas. E o lado materno, meu lado materno, é um lado de muita piedade, prática religiosa. Então, minha avó materna, meu avô paterno, minha avó, eu lembro da devoção ao Santo Terço. O meu avô, ele era vicentino, além de recitar o terço. Minha mãe conta a história de acordar cedo e ver o meu vô cantando o ofício de Nossa Senhora, né? De cor, você imagina, um senhor analfabeto, mas que tinha essa devoção. Então, depois eles saem do sítio, moram na cidade. Bom, minha mãe
criei nesse ambiente. Eu sei que minha mãe, desde a juventude, sempre foi muito engajada em movimentos de jovens. Então, interessante vocês, né, como jovens, né, ter essa proximidade com universitários, né, com pessoas, né, com essa faixa etária de 20, 30 anos. Então, a história da minha mãe é interessante porque, de fato, ela sempre estava engajada nesses ambientes. Enfim, casou, não é? Ela e meu pai tiveram 3 filhos, eu sou mais velha. Nós estudamos, né? Todos em um colégio católico que se chama Centro Educacional Cristo Redentor, lá de Palmeira. Então, eu estudei até a 5ª série na época, porque depois nós mudamos para São Paulo, tivemos que migrar para São Paulo. Mas assim, essa minha primeira infância, até os 12, 13 anos, eu tenho lembranças de minha mãe nos levando durante o mês de maio nas casas para rezar os terços. Se fazia muito isso, eu não sei se se faz ainda hoje, mas se fazia muito. Então, minha mãe era tipo uma liderança, né, local nesse sentido. E ela organizava as casas, então passava os 30 dias do mês de maio, cada dia numa casa diferente, rezando o terço, né? Também tenho lembranças dela com a catena da Legião de Maria. Então eu tenho essa lembrança, muitas vezes né, falar com ela e ela está no quarto rezando, por exemplo, a catena, sabe? Então, olha só que interessante. Até agora eu não falei de catequese, né? Olha aí. Até agora. Ou seja, a gente aprende a ser católico em casa, com o papai e com a mamãe, né? Exato. Olhando o pai e a mãe, rezando. Então tenho lembranças dela me levar para dentro da igreja, mostrar, olha, papai do céu, mamãe do céu. Então são coisas que se perdem hoje, né? Então não adianta você ter o seu filho e esperar ele ter 8 anos de idade para ir para uma catequese pensando que ele vai se tornar um católico ali. Não vai, ele vai se tornar católico aqui em casa. Então, graças a Deus, foi assim comigo. E o que veio como auxílio? O auxílio de tudo isso foi estar em um ambiente religioso. Então, a importância de estudar em um colégio católico, que foi com muito sacrifício, porque minha família não tinha uma renda que pudesse bancar o estudo de 3, né? Eu lembro até de um ano que precisamos até ter ganhado uma bolsa 100% para o meu irmão. Então foi sempre com muito sacrifício. Mas assim, até esse período de primeira infância, Deus era muito presente lá em casa, né? E a Virgem Maria muito presente também. Então, quer dizer, eu vejo sementes, né? Tem episódios interessantes, por exemplo, quando eu era pequenininho, de ir às missas de Natal, eu não conseguia entrar na igreja e deixar minha mãe em paz, porque se começasse a cantar a Noite Feliz, eu me acabava no choro. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas começava a Noite Feliz, eu já começava a berrar, mas era chorar de berrar. Caramba! O ponto da minha mãe ter que me tirar da igreja pra ver se eu sossegava. É verdade. Não sei, eu acho que é a melodia, não sei. Alguma coisa na música ali, caramba, era emoção. Então, aí, enfim, mudamos pra São Paulo. Migramos para São Paulo, toda a minha família. Pai, mãe, 3 filhos. E nós passamos a morar um mês na cidade de Santo André. Depois nós fomos para o bairro do Tatuapé. Moramos dentro de uma igreja, né? Eu já falei em outro momento, né, no podcast dos irmãos. Daí eu não vou entrar muito nisso daí, não. Depois quem quiser saber, vai lá, né? Vai estar o link aqui. Então. Aí... Enfim, cheguei a morar dentro de uma igreja e depois, o que acontece? Nessa igreja eu me crismei, nessa igreja eu comecei a ter primeiras aulas de música, por influência do padre, que me abriu as portas assim, né? Me ofereceu uma bolsa, o padre. Caramba. Então olha a importância da igreja também disso, né? A igreja acolheu as portas pra gente, porque a gente literalmente não tinha um local para morar, então eu morei dentro da igreja com meu pai, minha mãe e os 3 filhos. Esse padre que acolheu tá bem velhinho, talvez hoje ele já não tem nem mais memória. Chama Padre Ideobrando. Ele era padre diocesano em Palmeira dos Índios, conheceu minha família lá e mudou para São Paulo e terminou a vida dele em São Paulo. Terminou no sentido da sua atividade pastoral, porque ele é vivo ainda. Eles mudaram com vocês ou providência? Não, primeiro foi meu pai, depois a minha mãe com os 3 filhos.
E em diálogo com este padre, Ah, sim. ele falou, olha, Cícero, né, que é o nome do meu pai, aqui ó, nós temos esse ambiente, porque como era uma igreja muito grande, então ele morava já no segundo andar da igreja, que era uma igreja muito grande. Então, realmente aquela parede onde fica normalmente o crucifixo grande, maior, Sim. então aquela parede dividia o outro ambiente, que era onde ele morava, no segundo andar, e ele ofereceu o primeiro andar para a nossa família. Eu falei, vocês podem ficar aqui durante o tempo até vocês conseguirem uma casa. Então foi assim que aconteceu. E nós ficamos lá 6 meses. Então, coisas interessantes, né, que aconteciam. Primeiro, como nós tínhamos aprendido a rezar o texto em casa, e meu pai era motorista de ônibus numa empresa que se chamava São Geraldo, que não existe mais, foi comprada por outra empresa, meu pai ficava muito tempo ausente. E a minha mãe, professora formada, mas sem ter conseguido emprego na área em São Paulo, um tio meu falou, olha, se você quiser, eu estou aprendendo a vender os produtos do Paraguai. Indo para o Paraguai eu compro e revendo lá no Brasil. Você quer? Aí ela disse, minha mãe sempre foi muito corajosa, né? Falou, vamos. E ela conseguiu. E conseguimos nos manter e ter depois conquistado um terreno e depois ter conquistado uma casa através do fruto do trabalho da minha mãe nessas condições e do meu pai também. Então, como eles se ausentavam muito, quantas vezes eu lembro de ouvir os passos do padre que descia do segundo andar para ver se a gente estava se comportando. Aí estava a irmã, a Soraya, que ela é religiosa também. Então, a Soraya, o Samuel e eu rezando o terço. Só nós 3 na casa. Né? Às vezes forçando o Samuel a rezar o terço. Samuel era o mais novo? É o do meio. Que ele não queria muito, mas ele rezava com a gente. Soraya era coitada, né? Era mais pequenininha. Mas eu lembro disso. Tudo isso para falar de vocação. Primeira coisa, a nossa vocação cristã. Certo? Que é a vivência do nosso batismo. Certo? Então isso eu aprendi de berço. Graças a Deus, é uma graça. Né? De berço a frequentar, a participar dos sacramentos. Né, ter recebido todos, né, enfim, essa atenção que, sem dúvida nenhuma, minha mãe tem um grande peso nisso, né, e meu pai colaborou também, né. E o que acontece? Depois desse período morando lá, já em São Paulo capital, mudamos novamente para uma região mais periférica da cidade, mais pobre, onde eu tive acesso, né, a um cenáculo. Não é? Eu fui a um cenáculo e lá na época em São Paulo, isso é 96, os cenáculos, 96 eu acho. No mês de junho de 96, foi um sábado, e lá eu experimentei aquilo que eu entendo ter sido uma forte experiência com o Espírito Santo, uma efusão com o Espírito Santo, no momento inicial do cenáculo, né? E a partir dali, essa graça do batismo começou a aflorar mais, né? Elas começaram a se desenvolver, digamos assim. Em que sentido? O fruto imediato de uma efusão do Espírito Santo é você viver com mais radicalidade seu batismo. É isso. Então, se eu quero saber qual é o fruto, né, de ter sido... A gente usa a palavra batizado no Espírito Santo, mas tem que tomar cuidado para não ser confundido com o sacramento. Então eu vou escolher usar ter feito a experiência da efusão do Espírito Santo. Quando isso acontece, existe uma graça interior que realmente a gente não sabe explicar. No meu caso, eu comecei a sentir sede para ler a palavra. Eu nunca tinha tido tanto desejo de estar com a palavra, de ler a palavra de Deus, de quase mastigar a palavra de Deus, de grifar a minha Bíblia. Eu tinha essa necessidade interior. Isso foi uma primeira coisa. Depois, surgindo em meu coração, apesar de ter tido todo o modelo com a minha mãe, mas assim, realmente, partir de mim, um desejo de rezar com mais frequência o rosário. Quando eu falo rosário, não é o rosário completo, é o terço, né? Ou seja, eu percebi um desejo de oração realmente amplificado, né?
eu tinha esse desejo de oração, atração para o sagrado, né? O sagrado começou a me atrair, desejo de fazer oração, desejo de ir fazer a adoração, desejo de frequentar mais missas, desejo de confessar-me. Então, tudo isso brotando do meu interior, não algo imposto no sentido até de aconselhamento. Não, eu aconselho que você se confesse. Não, eu aconselho que você vá à missa. Não, era algo interior. Então, interior mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, isso se tornou muito mais perceptível com a experiência de efusão do Espírito Santo, no meu caso. Aí, a partir daí, como eu já estava tocando, mexendo com música, lembrando que foi o padre Delbrando que abriu as portas, eu comecei a estudar música com 14 anos e eu comecei a fazer um conservatório de música, né? Onde eu fiquei 5 anos. Então eu já mexia com música, então eu tocava em casamentos, né? E ganhava um dinheirinho fazendo isso, mas confesso que não era algo assim que eu entendia que fosse um trabalho, que para mim era tão natural e tranquilo tocar, que eu não via aquilo como trabalho. Acho que até que isso me prejudicou um pouco, mas para a igreja eu comecei a tocar. Então, em grupo de oração, comecei a ser muito solicitado aí, em grupos de orações, em retiros, na época na Escola Paulo Apóstolo, nas formações. Comecei a ir para cidades bem vizinhas, né? Assim, quando a gente fala cidade, não é uma cidade... Mas assim, ali em São Paulo tudo é muito grudado, Sim, né? Então, sair colado, mano. exatamente, sair de uma cidade para outra. Então, o que acontece? Eu comecei depois de um tempo a sentir essa atração pelo sagrado de uma maneira mais intensa e me questionar o que seria da minha vida, né? Só que assim, no meu coração eu já falava, não, eu quero ser normal, né? Quero casar, quero ter filho, eu quero ser normal, não quero ser padre, não quero usar hábito, não usar batina. Deus me livre. Deus me livre. Eu usava essa expressão mesmo. Deus me livre, eu não quero. E daí eu fiquei com essa luta interior e por causa disso eu comecei a andar muitas vezes ao contrário disso que eu estava sentindo. Então eu estava sentindo isso muito forte, mas eu comecei a andar ao contrário porque eu não queria. Então sim, namorei, trabalhei, né, estudei, comecei uma faculdade, tranquei, né, e entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas aí foi o último, digamos assim, o último passo. Sim. Para entender que não era aquilo. De fato, eu tinha algo dentro de mim que eu precisava resolver. E daí eu dei esse passo e em dezembro de 2004 é quando eu entro nos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então foi a minha... Eu chego no dia 9... Chego, né? Com as minhas coisas no dia 9 de dezembro de 2004, no dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe foi a entrada minha para o aspirantado, e a partir dali, então, já estou aqui até hoje, né? Hoje, 10 de setembro de 2023. Caramba, guardado pela Virgem Maria, né? Que começa, a vocação guardada, começa um dia depois da Imaculada Conceição, né? 8 de dezembro. Então, foi ordenado dia 8. Ah, tá vendo? Aí, e Guadalupe logo em seguida, né? Que bonito. Então, já faz o quê? 19 anos, né? Quase 20 anos, 19 anos. 19 anos. De comunidade, né? Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo e 10 anos de padre. Então, o senhor entrou ali nos Carmelitas, já tinha quanto tempo de Carmelita? Os irmãos foram fundados em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, de 2003. 2003. Então, depois de 1 ano e um mês, eu entro. Então 1 ano e um mês de fundação. Eu sou da 3ª turma de fundação. Já podemos dizer que já de um certo início, sim, né? Sim. E para quem tá em casa que não conhece, né? Sim. Qual a missão de vocês hoje e como que surgiu os Carmelitas? Muito bem. Então, nós somos fundados por uma monja de clausura, Madre Maria José do Espírito Santo. Então, ela sai do mosteiro e em 1984, né, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, eu acho. Não, ela é de Vitória, mas foi na arquidiocese de Vitória. Ela funda
ela começa a comunidade com 9 jovens meninas, né? Mulheres. E começa ali, então, esse pequeno raminho, né, das irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo. E ela fica um tempo lá, mas é bom entender que ela foi monja de clausura 24 anos. Nossa. No mosteiro de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante. A vida dela tem muitos detalhes assim surpreendentes, porque ela, só para entender um pouco, né? Ela estava esperando entrar no Carmelo do Rio de Janeiro e ela entrou no lugar da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Sim. Porque assim, no Carmelo você tem que esperar alguém falecer ou sair surgir uma vaga para você poder entrar. Não vai acumulando vocações, né? Tem um número limite que suporta. Não sabia. Olha só. Tem um número limite que suporta o Carmelo. Então ela não podia entrar. Então ela estava esperando uma possibilidade de entrar. E daí ela entra. E entra no lugar da então falecida, né? Que era a Madre Maria José de Jesus. Ela não assume o mesmo nome, então ela assume o nome de Maria José, mas agora do Espírito Santo. Ela fica lá durante 24, 26 anos, não sei dizer exato, mas um desses 2 tempos ela fica lá. E daí ela sai justamente porque ela sentia no coração um chamado para levar o Carmelo para outras pessoas, no sentido mais apostólico. Então é por isso que ela sai. Ela sai e funda primeiro as irmãs. As irmãs passam tempo no Espírito Santo, depois elas são convidadas a irem para uma outra diocese. Então elas foram buscar na época Dom Fernando Figueiredo, que hoje é emérito. Dom Fernando Figueiredo abriu as portas na diocese de Santo Amaro e lá frutificou e cresceu abundantemente as irmãs com inúmeras fundações. Na época dela, ela chegou a fundar mais de 50 comunidades de irmãs e chegou a ter mais de 200 irmãs. Hoje, o número de comunidades é um pouco menor e o número de irmãs também um pouco menor, mas chega nessa média de 180 irmãs, né? Elas estão na Espanha, na Itália, na França, o número no de Brasil. irmãs, no caso, é bem maior do que o número de irmãos. Sim, muito hoje, maior. né? É um fenômeno até que normal na vida religiosa. Você percebe que congregações femininas têm uma tendência de ser mais numerosas que vocações masculinas, né? E, enfim, até 2003 os irmãos não existiam, mas no coração da madre fundadora sempre existia esse desejo de fundar um ramo masculino e para ter sacerdotes, né, com aquele carisma. Então é aí então que ela pede para Dom Fernando Figueiredo a possibilidade de uma fundação de ramo masculino. Ela foi corajosa também para isso, viu? Porque é diferente, né? E ela obteve a licença para fundar-nos e a partir de então nasce os Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. O que nós fazemos? Qual é o nosso carisma? Contemplar para evangelizar. Contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Então, o contemplar está inserido em toda a espiritualidade carmelitana. Então, eu acho fascinante também essa capacidade que a fundadora nos deixou de sermos verdadeiramente apaixonados pelo Carmelo e buscamos viver o Carmelo. Depois disso, esse zelo apostólico no sentido de sair, né, do convento para anunciar Jesus, entende? Na força e no poder do Espírito Santo. Então esse é o nosso carisma. Então a gente tem esse lado mais carismático, que seria uma espécie de atrativo para mergulhar para as águas mais profundas, que é o Carmelo, na verdade. Então a gente tem esses 2 braços, entende? Um lado carismático e também um lado mais carmelitano contemplativo. Então a vida dos irmãos não é só, né, Charabadá. Não é. Então a gente busca viver, sobretudo dentro dos nossos conventos, realmente um ambiente conventual,
né? E com toda a profundidade do Carmelo, né? Então isso é muito interessante. Cara, eu imagino. Eu fiquei muito curioso pelo fator apostólico do carisma. Como é que funciona essa ida em missão? Porque na minha cabeça, tipo assim, quando se fala em Carmelo, a gente já imagina logo alguma coisa reclusa, fechada ali, Exato. que as pessoas estão organizadas ali, Sim. vivem ali a vocação naquele espaço. Sim. Como é que funciona no carisma essa condição apostólica de Exatamente. saída? Esse é o nosso diferencial, na verdade, né? É isso que difere do Carmelo Convencional, digamos assim. sim, da ordem da ordem calçada ou descalça, né? Porque nós buscamos ter essa atenção de saída, mas com uma evangelização com um novo ardor missionário, entende? Sim. Então, ou seja, sim, nós usamos uma linguagem mais carismática muitas vezes, né? Entendendo o carismático como algo que nós aprendemos do movimento Renovação Carismática Católica, mas que seria o quê? O desenvolvimento dos dons, né? Dos carismas, não é? Tudo isso para quê? Para atrair os corações, né? Para ter uma experiência verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo. Então é por isso. Então a gente sai, e daí o que é bonito em nosso instituto é a possibilidade de evangelizar através de todos os dons que nós recebemos, tanto os dons da graça quanto os dons naturais. Então por isso que se vê muito, né? O irmão que canta, o irmão que compõe, a irmã que dança, né? A irmã que atua, entende? Por quê? Porque é justamente para isso, é usar todos esses dons na força e no poder do Espírito Santo para fazer com que as pessoas tenham experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Incrível, incrível. Eu fico muito mexido quando se fala da pesca através dos dons carismáticos, porque eu fui fisgado assim, né? Eu tive a experiência com a EJC, mas eu vivi na comunidade Shalom a experiência da efusão. Sim. E ali eu considero como sendo assim... o momento em que eu quis abraçar... Não, beleza. É legal ser católico nota 6, mas eu quero um pouquinho mais. Sim. Aqui. Foi naquele momento da efusão que Deus me chamava para algo a mais, né? E à medida que a gente vai vivendo... É a realidade teresina, mas não sei, acho que você pode explicar melhor a nível de Brasil, né? Mas a gente aqui ouve muito dizer que, por exemplo, quando se é familiarizado com os movimentos carismáticos, que é fogo de palha, que é a galera que é muito emocionada, é a galera que não se aprofunda, que sempre permanece ali naquele raso, sempre depende de uma emoção e tal. E a gente sabe que a experiência com os dons é uma experiência real mesmo, é uma experiência de conversão mesmo. Como é que a gente pode, Frei, entender essa ação real do Espírito Santo na nossa vida através do Davizão participando aí, tá querendo na oração em línguas dele. Na língua dele, né? Lá na língua dos anjos do Davi. Mas como é que a gente pode entender e ter uma visão madura a respeito de que não necessariamente a espiritualidade carismática é uma porta, ou se for, né, mas uma porta de entrada para uma espiritualidade mais profunda? Como é que a gente pode entender? Sim, é fácil, não é complicado não. Primeira coisa, sim, não é anormal o fato de que Deus possa usar das emoções, até porque foi Ele mesmo quem nos deu as emoções, e que Ele possa usá-las para um bem maior que a salvação da nossa alma. Ponto. Tendo havido essa experiência, como eu disse, a partir da minha experiência, e o que se vê é que normalmente quando é uma realidade de experiência com o Espírito Santo autêntica, ela vai fazer com que você busque viver com radicalidade o seu batismo. Ponto. Você vai querer celebrar os sacramentos e ter uma vida de oração mais assídua. Então é algo muito pé no chão, não tem nada de extraordinário nisso, entende? É ordinário no sentido de ser normal, né? Agora, sim,
para qualquer cristão batizado, vou usar a linguagem carismático ou não, para uma alma progredir, é necessário sim ter pessoas que possam direcionar, acompanhar essa alma. Então, uma das coisas que eu fiz foi sempre ter a atenção de buscar gente com mais experiência, sacerdotes mais experientes, que pudesse estar me ajudando na minha caminhada. Entende? Então, isso é normal termos alguém para nos guiar. O próprio Jesus nos mostra isso porque ele guiou os seus discípulos. Em seguida, os próprios apóstolos que criaram e conduziam as suas comunidades. Então você vê um Paulo com uma atenção a Timóteo, entende? Então, né, um cuidado até com a questão física dele, né? Olha, toma o vinho, porque teu estômago, né? Você tem aquele problema do teu estômago, né? Então, até nisso. E depois você vê nos padres do deserto, né? Também essa atenção em orientar. Então, e por que hoje a gente não precisa? Entendeu? Então, eu acho que é uma frase de São Bernardo de Claraval, que ele diz que o homem que se guia a si mesmo se deixa guiar por um tolo. Que incrível. Então, é interessante, né? Para aprofundar também a sua caminhada espiritual com padres, né? Com bons padres, zelosos pelo seu sacerdócio, né? Que tem uma vida de santidade, que tem uma certa ciência, uma piedade de vida, para poder guiar a nossa alma, não é nenhum problema. Então, isso que, para não se perder, para não ser um católico de bolha de sabão, né? Para estourar pof, precisa ter alguém que pegue na mão e vá guiando. Incrível. A gente tava conversando hoje mais cedo, a gente foi pra missa das 11 da manhã, ali na Senhora do Amparo, né? E o evangelho de hoje é sobre a correção fraterna. A correção fraterna, exato, né? E aí a gente vinha conversando, né? Poxa, mas como é que a gente sei lá, nós todos pecadores, a gente confia ali a nossa direção, a nossa correção a uma pessoa que talvez a gente não conheça por completo, né? Será se aquela pessoa vai nos guiar realmente nos caminhos do Senhor? E a gente estava se perguntando isso, né? Como é que a gente pode largar a mão para confiar a Deus aquilo ali, né? E como é que a gente pode, se a gente souber mais do que a pessoa que tá nos direcionando e tal. E a gente conversava sobre a nossa responsabilidade de escolher bem as pessoas que vão ser os nossos diretores, aquelas pessoas que a gente vai abrir o nosso coração, né? E do outro lado o padre explicava, né? O padre Zé de Pinho explicava explicando a passagem, né? De que a pessoa que está sendo guiada também, ela tem ali uma responsabilidade dela de guiar pelos caminhos certos, porque se não for, aquela alma vai ser cobrada da pessoa também, né? Então, tipo, é uma responsabilidade bem, bem equilibrada, assim, no que diz respeito a você faz a sua parte de procurar boas pessoas pra não ser guiado por o tolo que você era a si mesmo, assim, o seu autossuficientão. E, ao mesmo tempo, confiar de que Deus vai conduzir o processo, né? Deus vai conduzir o processo de amadurecimento, de direção, né? É interessantíssimo isso. É bonito. Legal. Agora, avançando um pouquinho aqui no assunto. Frei, nós lhe conhecemos através da música, né? Certo. E pra gente, pelo menos, é que a gente conversava aqui mais cedo, a música, ela faz parte demais da nossa oração. A minha vida de oração, particularmente, ela é 50% música, 50% oração ali. E aí, como que foi que chegou a música na vida do Frei? Lá atrás começou o estudo da música e tudo mais, mas eu não vou nem perguntar como que ela entrou na sua vida, mas como que foi exercer a música dentro dos carmelitas? Porque a gente vê que é muito, muito forte, sim, né? É forte. A música dentro da missão de vocês. Então, como que funcionou e como que vocês utilizam dessa arma que é muito forte pra mim. Que é isso? Certo. Sim, não, a música
a música tem um poder mesmo que nos surpreende, né? É uma linguagem que todos entendem. Então, respondendo a sua pergunta, Jovecir Júnior. Esse daí mesmo. Exatamente. Veja, como eu havia dito, né, no nosso instituto nós temos a possibilidade de utilizarmos os dons da natureza, ou seja, o seu canto, o seu compõe, enfim, os dons da natureza e os dons da graça para a evangelização. Esse foi o meu caso, inclusive foi o que me atraiu, foi a possibilidade de evangelizar com esse dom, foi o que me atraiu também para entrar nos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. E lá eu não fazia muita coisa diferente do que eu já fazia. Então, momentos de oração, a gente cantava. Nós tínhamos muitos momentos de orações internos nossos. Então, era muito legal, porque surgiam músicas nesses momentos de orações. Caramba. Então é muito interessante, muito né? Legal, né? Então surgiam músicas assim e a gente começava a utilizá-las pra gente, a gente cantava pra gente. Inclusive, tem uma gravação recente, a gente gravou, que foi... tem o Frei Gilson, tem o Frei Gleison e eu, e também muitos irmãos que estão ajudando nas gravações, que nós quisemos gravar justamente todas essas músicas que fizeram parte da nossa história. Então é fácil encontrar também no canal dos freis, né? Dos Carmelitas Mensageiros. Então tem lá. Enfim. Então foi meio que natural, entende? A gente cantava para nossa adoração, cantava para os nossos momentos de louvor, cantava para os nossos momentos para as nossas missões. Então, de fato, a música é muito presente na vida de um carmelita mensageiro do Espírito Santo. E daí, claro, começou a surgir composições, né? Embora a minha primeira composição religiosa não foi dentro do Instituto, mas foi nessa época de grupo de oração, e que é uma música que está gravada, que chama Anjos em Ordem de Batalha. Dentro do Carmelo começou a surgir outra. Então, Pescador de Homens, Mãe do Carmelo, músicas litúrgicas como... que inclusive está no CD Santo Sacrifício, que é o Santo, o Cordeiro, enfim, a Solidão Tabernáculo, porque está mais em evidência hoje, mas tem muitas músicas assim que eu gosto. Por exemplo, tem uma que surgiu em um musical. As irmãs foram fazer um musical com os irmãos, certo? Inclusive foi até uma homenagem para a fundadora. E nesse momento ia ter uma cena em que o Espírito Santo conversa com a alma. E para essa cena eu compus, eu escrevi a música que está gravada, que chama-se Revela-me. É justamente o Espírito Santo se revelando à alma. Então situações que iam surgindo que falava, a gente precisa compor. Por exemplo, o Natal está chegando, a gente precisa escrever músicas para a missa do Natal. Então a gente se reunia e começava a pensar tal, então ia escrevendo e saía. Vai ter o Festival de Música Carmelitana, o tema é esse, tem que compor uma música. A gente ia lá e ia fazendo. Cara, que legal. É curioso porque, tipo... Era assim. Muita gente tem... Eu acho que não é difícil encontrar, principalmente no começo da caminhada, porque eu pensava assim até, tipo, 20 minutos atrás, que uma música pra ela ser verdadeiramente, assim, uma música de Deus... Tinha que cair pronta. Exato. A gente tinha que sonhar com ela que, tipo, meu Deus, aqui eu tenho uma letra, melodia... Eu caí nesse erro também. Rapaz, e quando a gente... Eu fiquei paralisado mesmo no convento, muitas vezes, porque eu esperava o momento certo. Não existe isso. Cara, isso é incrível, porque coloca a parte da oferta mesmo, né? De você trabalhar ali pra compor a música de alguma maneira. Porque eu tive duas experiências quase assim, que as músicas vieram quase prontas, que é Anjos em Ordem de Batalha e Pescador de Homens. Então, por elas terem vindo quase prontas, eu entrei numa espécie de letargia, esperando que outras viessem quase prontas. Só que assim, eu tava esperando muito, não vinham. Você entende? Então,
Então, o que eu comecei a perceber, vem a intuição, vem a frase, vem uma melodia, e a partir dali você constrói. Então é como se fosse uma redação que te dá um tema e você tem que escrever em cima daquela redação. Ou seja, você vai ter que se esforçar. Entende? Então, quer ver um exemplo claro disso e que eu não esperava que ia fazer o sucesso que faz? É Solidão do Tabernáculo, porque só veio só a primeira frase, praticamente, e depois o resto eu tive que construir, tipo, com esforço mesmo, mental, de pensar, não, essa palavra combina, essa não, aqui vai ficar mais poético se eu fizer dessa maneira e tal. Então, construindo com esforço próprio, que a música ficou pronta, entende? Cara, isso é muito bom. Eu imaginei enquanto você tava falando, que 2 vieram praticamente prontas, né? Aí dali pra frente Deus tava olhando, não, eu tava te ensinando, agora vai. É isso mesmo. Vai. E agora, meu amigo, cadê minha produção? É isso mesmo. Deus tava lá no estúdio, legal, e aí, cara, ó, a gente tem aí. Mas sentimentos curiosos. Enquanto o Frei tava falando das músicas, né, que foram composições dele, até ontem eram apenas as músicas das minhas orações de trabalho, enquanto eu tava trabalhando. Agora eu tô na frente aqui de Que quem legal. compôs as músicas Legal. da minha oração diária. Que bom. Uma sensação estranha, mas uma sensação boa. É muito bom. E Eu queria convidar as pessoas, porque assim, eu sei que a imagem, sobretudo hoje, fala muito. Então, assim, muitas músicas são conhecidas através do YouTube. Mas eu queria realmente convidar quem tá nos escutando de ir ao YouTube, mas assim, você digita lá Frei Silvio e vai aparecer um canal que é o próprio YouTube que faz. Quando você lança um álbum, o YouTube ele faz um canal para você. Então lá eu lancei, então chama-se Frei Silvio, tá lá e tá escrito Pescador de Homens. Lá são 11 músicas. Das 11, 10 são composições 100% minha. Só uma que se chama É o Corpo de Deus, que a letra é de outra pessoa, eu vou lembrar o nome dele. a gente vai lembrar do Mas a melodia é minha, não é? Mas então, é um convite mesmo, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Por exemplo, hoje o vídeo, graças a Deus, né? Bendito seja Deus por isso. Solidão do Tabernáculo tem mais de 4 milhões de acessos, né? Coisa. Essa música. Mas se você for ver o áudio dele, que também está lá, acho que tem, não sei se é 180 mil, que também é grande, mas só para mostrar a proporção. Porque tem outras que não tem tanto acesso, mas que foram pensadas, compostas com carinho, né? Com qualidade de arranjos, enfim. Porque é uma coisa que eu me preocupo, né? Quando eu componho, não fazer algo... Eu procuro fazer algo bem feito, né? Então, desde a letra até na questão de arranjos, né? Foi tudo pensado com muito carinho, né? Que instrumento que entra agora, qual que não entra, esse vai ficar legal, vamos colocar cordas aqui, não, eu só quero piano e cordas aqui, vamos fazer um piano e um cello aqui. Então, enfim, são coisas pensadas mesmo, né? E o senhor falava antes da gente começar a gravar essa preocupação a respeito da experiência completa com a obra, né? Com a música, mas também com o card que vai, a imagem Sim. que vai. Sim. E aí Isso o senhor falava que. isso é legal. O senhor falava que Pescador de Homens foi uma das músicas que veio pronta. Praticamente pronto. Como é que foi a experiência de recebê-la e esculpi-la ali e fazer esse preparo ao redor para levar esse sentido completo dela? Como é que foi esse processo? A minha experiência foi a seguinte, como eu gostaria de gravá-la. Eu gostaria de gravá-la como de fato ela está gravada hoje. Um som que leva um ambiente, né? Usando instrumentos que levassem um ambiente para uma introspecção. Porque a minha visão dessa cena do diálogo com Jesus, Pedro e Simão, é algo bem íntimo, bem pessoal. É Jesus falando não apenas com Simão, mas Jesus falando com Simão fraco, né? Então, ou seja, ali é Jesus tocando a inconstância do Simão em amar o mestre, o pecado de Simão por ter renegado Jesus 3 vezes, não é? Tocar o Simão que desistiu porque naquela cena de João 21 ele voltou a pescar, entende? Então assim, Jesus tocando realmente
a fraqueza do Simão. Ali, o último capítulo de João, ele está chamando de Simão. Mas no primeiro capítulo de João, do mesmo evangelho, é ele que dá o nome. Não, agora você vai se chamar Pedro. Né? Então, esse Pedro, né? Sim, ele é Pedro, mas ele é um Pedro com uma fraqueza que Deus ama e conhece, entende? E que só se pede para que, então vai, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Então, foi pensado nesse contexto. E o cello dá esse som mais melancólico, a maneira que o piano é tocado, então é muito... saiu como eu queria, digamos assim. Né? Então é pensando em tudo isso, né? Quando eu componho, realmente é pensando em tudo isso. Né? Muito bom. Muito bom. O senhor falava também da imagem que foi feita, como se tivesse de dentro, uma visão de dentro da sim, a arte. Sim. Quando se olha, eu não sei, é porque talvez no vídeo não dá para ver, mas nós imprimimos 500 CDs, né, desse trabalho, justamente porque não se vende tanto CD hoje. E na arte que foi feita, ela tem essa intenção de... É alguém que está dentro do mar, olhando para a superfície da água. Só que assim, no álbum não tem nenhuma silhueta de um ser humano, de nada. É como se fosse realmente você olhando para a superfície. Pessoa, né? Exatamente. E você vê a rede caindo, sendo jogada. Então é muito interessante, porque o CD se chama Pescador de Homens, né? Sim. Então é ter essa ideia de ser pescado realmente, né? Cara, isso é muito incrível, porque a gente sempre bate na tecla aqui de o quanto que vale a pena a gente fazer as coisas para a igreja bem feito. Claro. Porque fora do ambiente eclesial, as pessoas não estão para brincadeira. Exatamente. Tipo, a concorrência que a gente tem de entregar alguma coisa de qualidade é gigantesca. Então, assim, a gente... Sempre que tem alguma coisa que faz a gente... como é massa ser católico, sabe? Sim, como, sim. Isso é ser católico. Fazer a gente ter memória de que as coisas do alto são valiosas. Sim, né? sim. E que valem, assim, a nossa atenção, vale o nosso cuidado, vale o nosso carinho. Sim. Porque ela toca mais do que só o momentâneo, né, cara? Quantas pessoas, sei lá, não tem uma experiência real com uma obra dessa? Sim. Uma experiência que às vezes a gente até desconhece. A gente nem sabe. Até aqui não deixa de ser um momento de abrir o olho daquele que a gente já falou muito sobre isso aqui nesse podcast, de que o mesmo que faz um trabalho excepcional para o mundo, às vezes é o que está fazendo o trabalho meia boca para a igreja. Né? Não tem o mesmo zelo. Sim, exatamente. Essa necessidade de entregar o melhor para Cristo. E muitas vezes nós, com esse desejo de entregar algo melhor para Cristo, nós nem muitas vezes buscamos algum profissional católico, sim, porque ele vai dar algo medíocre, e nós temos que contratar um profissional... Exato, de outra crença, que não faz né? Mas porque o trabalho dele é bom, entende? Exato. Então esse é um ponto que é incrível, é fundamental, porque de fato é isso, porque a gente pode, meu Deus do céu, eu não acredito, olha só, presta atenção, pelo amor de Deus, eu sou incapaz de acreditar que nós católicos não temos os melhores profissionais do mundo. Eu não consigo conceber a ideia do contrário, assim. Eu realmente acredito que, assim, as melhores cabeças, digamos assim, ainda que os piores pecadores, mas as melhores cabeças, a gente tem condição de fazer as coisas. A gente olha para nossas igrejas. Se olhar pro lado, a gente consegue conhecer um cara que é muito bom em alguma coisa, e esse cara... Por que não entregar alguma coisa muito legal pra igreja? Muito legal pra obra ali, sim, né? Entregar o 100% pra Deus, cara. Nós temos um Frei muito bom, muito competente, que tá sempre nos bastidores, sobretudo com o Frei Gilson, que é o Frei João. O Frei João, ele tem uma cabeça... Importante você falar isso, porque eu ficava... Antes de conhecer o todo,
Aham. Mas muita gente pensa isso, rapaz, como é que o Frei Gilson grava, edita, celebra. O povo pensa... Eu tava falando, não sei se era contigo ou foi com eu também. Não, o Frei Gilson grava, mas assim, os bastidores tem uma equipe, é evidente. Não, exato, mas a gente E sobretudo tem um Frei que tá mais próximo, Sim. que é o Frei João, e que pensa muita coisa nesse patamar de qualidade, Isso, entendeu? É isso. Inclusive o próximo trabalho, eu acho que já vai ser lançado uma primeira música de uma gravação que foi feita em Itapecerica da Serra, é algo nunca visto na Igreja Católica. Uau. Eu já posso dizer assim. É isso. O Jonas tá aí, ó, ele participou. Frei João, a gente precisa conhecer o senhor. Aí a gente então, precisa conhecer. Ele não gosta de aparecer muito não, sabia? Trocar uma ideia, nem que seja pelo WhatsApp. É isso. Conhecimento. Mas às vezes a pessoa, a gente que tá assim, mais distante, a gente tem essa imagem, né? Uhum. Rapaz. Porque Mas o Frei Gilson, ele é tipo uma referência ali. Quando a gente olha hoje pros carmelitas, ele é a imagem ali, né? O outdoor. A pessoa Só de inscritos no YouTube, ele tem mais de 4 milhões, né? Eu tava brincando com a Tamires, eu não sei se vai ser uma referência que o senhor vai entender, mas você já ouviu falar em Avatar, a Lenda de Aang? O desenho. O desenho... Tem um desenho. Que é o carequinha não. com a Pronto. seta. E aí lá... Ele é. Aí Vou tem chamar ele e aí tem uma- Avatar. Eu vou falar, tem uma tribo do ar. eu vou falar, Que foi aí o eu Joveci imagino que falou. Diga pra ele que é como se ele fosse o Aang da tribo do ar, e aí tem toda a galera, né? Como se ele fosse ali a referência. Você imagina assim. Sim. Como é que pode? Sim. Agora, é bom, por isso que é bom falar aqui pro povo entender que tem um todo, tem Não, muitas cabeças pensando. Sim. E cabeças muitas pensando na mãos, né? excelência. Então, por trás tem a editora, mensageiros, edita os livros que são utilizados nas quarentenas, né? Sim. Nas 40 dias com São Miguel. Então, tem uma espécie de diário para ser acompanhado, o livro que vai ser usado. Então, tem uma equipe por trás que vamos pesquisar que livro que é, vamos fazer isso, né? Dessa maneira, propõe para o Frei. Né? Existe uma equipe trabalhando. E sem falar os que trabalham realmente no escondimento, no sentido de que é o irmão que não tá lá, mas o irmão ele tá carpindo o sítio, você entendeu? O irmão tá cozinhando, fazendo café às 5 da manhã pros outros irmãos, entendeu? Então é toda uma estrutura, não é? Muita gente. E Frei, a gente conversando aqui sobre essa questão da excelência e tal, e da oferta, eu imagino que algumas pessoas devem esbarrar na preocupação do excesso de zelo se confundir com uma vaidade, se confundir com alguma coisa que vá ali corromper as virtudes delas. Numa questão mesmo de direção espiritual e das práticas espirituais, assim, que a gente pode ajudar o católico, inclusive a gente, claro, ajudar o católico a colocar cada coisa no seu lugar e dizer assim, não, calma aí, filho. Isso aqui é, de fato, vaidade, mas para você reconhecer, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É esse fruto, esse fruto, esse fruto. Entendi. Mas o trabalho excelente é esse fruto, esse fruto, esse fruto. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a sair daquela trava? Dessa falsa humildade. Essa falsa humildade. É uma falsa humildade. É entender que o joio e o trigo crescem juntos. Não cabe você colher. Não tá na hora de colher e nem é você que vai ceifar. Então, entenda que o joio e o trigo vão crescer juntos e dê o seu melhor. Que nem o jogador quando faz o gol. Fez o gol, foi pra galera, comemorou, mas volta a jogar. É isso. Ponto. É isso. Caramba, muito bom, muito bom. Não tinha pensado por esse lado. Vou guardar. Beleza. Guarde aí, então. Igual lá, tem um amigo nosso que às vezes quando é uma coisa importante, ele, opa, peraí. Eu guardei no bolso. Acho que é isso. Temos? Acho que temos, hein? A pergunta do... Não, essa pergunta. Ah, sim. Quer fazer? Podemos, tá lá no finalzinho. Podemos. A gente guarda umas perguntas aqui. Não é aquela que eu fiz lá no início, não. Eu nem lembro. É outra. Não quero lembrar, não. Pode falar. Mas, assim, eu vou gastar mais de uma dessas perguntas que a gente tem aqui reservadas, né? Primeiro, tem alguma? É porque mamãe tá aqui.
Hoje eu não esqueci, não. No último episódio nós esquecemos ela aqui em cima. Não tem problema não. Aí pra reparar esse meu erro... Não, não é erro não. Às vezes os filhos estão brincando no quarto, ela não tá presente, mas ela dá uma olhadinha. Tá aí, ó, só... Para ver se estão se comportando. Já teve alguma experiência assim com Nossa Senhora? Uma das mais belas experiências que o senhor teve com Nossa Senhora que a gente possa compartilhar hoje aqui. Eu vou falar da música Ventre Santo. A música chama-se Ventre Santo, que eu nunca imaginei compô-la e depois... Aí entra talvez aquilo que a gente estava falando da vaidade, mas eu não acho que é vaidade, porque assim, dizem que quando Leonardo da Vinci terminou uma obra, essa obra ela ficou tão perfeita no sentido assim da qualidade que ele conseguiu transmitir para aquela obra, que ele falou, né? Fala, né? Pediu para a estátua falar, né? Fala, de tão perfeita que ela ficou. E eu falo com muita alegria que a música Ventre Santo, para mim, é uma expressão da minha vida com Nossa Senhora. Dobro os meus joelhos, pois carregas em teu seio o amor e a verdade, a pura divindade, gerada, não criada, pelo puro amor do Verbo e do Pai. O puro amor do Verbo e do Pai é o Espírito Santo. Né? Corpo, sangue e alma, em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso, o ventre da Virgem Maria é santo. Quando nós nos ajoelhamos à Virgem Maria, é porque o ventre dela é santo. Guardou o Verbo da vida. Aí, sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar. Maranatá. Essa é a música, Ventre Santo, que você pode escutar nas plataformas. Certamente. E se arrepiar como eu. Arrepiar aqui com... E uma segunda pergunta. Pode fazer daí a listinha aí. Não, aqui tem umas legais aqui. Bora. Frei, o que o senhor gostaria de ouvir de Cristo no seu último dia de vida aqui na Terra? Mateus 24. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Cara, legal. Muito bom. Fiquem com essa. Muito bom. Acho que é isso. Tá todo mundo assim, ó. Temos. Tá todo mundo em casa agora assim. Temos. Temos. Frei. Temos o quê? O que é isso? Temos? Temos o nosso episódio. Maravilhoso. Temos um episódio excelentíssimo. Foi Que um bom. prazer receber. Fique feliz. Muito obrigado. É a primeira vez que o senhor vem em Teresina? Não. Primeira vez que eu vim em Teresina. Eu espero que seja só a primeira de muitas. Bom. Que bom, graças a Deus. Quero ter o seu rosto, ver o seu rosto mais vezes. E aí, quando a gente estiver aí viajando pelo Brasil, né? Ou de férias ou em missão, que a gente possa se topar. Porque, agradecer ao Jonas aí, ó. O Jonas que nos trouxe, tá escondido nos bastidores. Jonas, tá aqui nos bastidores. Se eu tô aqui é por causa do Jonas. É ele que fez a ponte. Muito bom. Então o Jonas tem me ajudado, né? Em todas as missões aqui no Nordeste, né? Sim. Então, se alguém quiser missão, dá o teu telefone, Jonas. Se alguém quiser missão... Certamente. Missão, a gente pode deixar aqui no episódio, né? Se alguém quiser alguma missão com o Frei Silva, fala com o Jonas. Exato. Muito bom. Mas não é o da música não, viu? É o do Jonas. Importante. É o Frei, né? Só para esclarecer, eu falei muito da nossa madre fundadora, mas os irmãos, eles têm um governo próprio, tá? Então, nós temos o nosso superior geral... O conselho nosso, né? O governo geral nosso. E, enfim, nós temos em comum o carisma com as irmãs. Mas a forma de administrar, né, o ramo feminino e o ramo masculino, ela é diversa. E também lembro que temos o ramo laical. Ou seja, os amigos do Carmelo, os amigos carmelitas mensageiros do Espírito Santo, que são os leigos, pais de família, que têm suas funções normais, né, no século, por isso fraternidade secular, e que acham interessante o nosso carisma. E podem sim se agregar, fazer parte.
E para as pessoas que querem sei lá, fazer uma experiência com o carisma, quem que elas procuram, qual canal que elas procuram? Eu acho que o mais fácil é deixar no Instagram, que nós temos o perfil das vocações. Então é Vocação Carmelita Mensageiro. Então lá você vai ter acesso. Perfeito, né? Perfeito. E pra gente já ir pros finalmente aqui, porque a gente vai encerrar com a bênção. Certo. Só pra dar a bênção para o povo que tá assistindo. Perfeito. Também, né? E assim, o que o senhor acha das pessoas que acompanharam até aqui e não se inscreveram nesse canal? E não se inscreveram nesse canal? Não, eu acho que é uma maneira também de contribuir à evangelização com qualidade, como eu vejo que vocês estão buscando fazer, se inscrevendo, né? E até uma ajuda fraterna e caridosa para que esse tipo de conteúdo chegue a muitas outras pessoas. Porque não adianta você dizer que é católico e seguir um monte de gente com perfil secular e que às vezes até difama a igreja, mas enche a boca para dizer que é católico e vai à missa de domingo, se você nem apoia os irmãos que estão se doando, gastando o tempo deles, né? Poderia estar com a família, poderia estar com o Davi, curtindo o domingo à tarde, né? Poderia estar namorando, né? Mas está aqui, né? Dando tempo para evangelizar, para falar de Deus para as pessoas. Então eu acho que é um gesto, no mínimo, nobre de se inscrever em um canal como esse. Muito bom. Seja nobre. Seja nobre. E se inscreva nesse canal. Seja nobre, claro. Entendeu? Dessa vez não foi eu que cobrei a sua inscrição. Então, se inscreva. Compartilhe. Sabe aquele grupo que você vai criar agora? Enviar este conteúdo e sair deste grupo. As pessoas o pessoal vai ficar com raiva se fizer isso. Manda no grupo da família. Manda o vídeo, bota assim. Tão novo. Aí fica num tempo de carência assim de 3 dias no grupo, mas depois sai. Tão novo. Nossa. Aí bota só 3 pontinhos. As pessoas são curiosas e vão se inscrever. Vai por mim. É isso, meu povo. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Um cheiro no coração de todos vocês. Você tem mais alguma informação, Matheus Fernandes? Não. Tem não? Pois então, encerro esse episódio com a bênção do Frei para todos vocês. Então eu convido você agora pensando qual é a bênção que você quer receber de Deus. Qual é a bênção que você quer receber de Deus? Lembrando que a primeira bênção é a busca da salvação da sua alma. Mas Deus é bom, é Pai e pode nos dar outras bênçãos também. Então que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, rezem por nós, rezem pelo Frei, pelos freis, pela vocação. Exato. E tamo junto. Até a próxima. Tchau.